Bem, eu quero novamente saudar aqueles que não receberam a primeira saudação com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus porque nós temos conseguido agora caminhar na exposição do Evangelho de Marcos, chegando hoje até o 4º capítulo, Marcos capítulo 4, para onde eu já peço que você encaminhe e abra sua Bíblia para nós fazermos a leitura daqui a pouco, Marcos capítulo 4. Em toda esta carta, meus irmãos, nós temos proposto que o tema, a tese defendida por Marcos, é que Jesus, o servo de Deus, traz salvação resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Então, em outras palavras, nós vamos pregar sobre Cristo, aprender sobre Cristo, falar sobre Cristo. Vamos olhar para o Evangelho, irmãos, e perceber o que o Senhor Jesus, o que Deus tem para nós nesta noite. Eu quero em especial chamar a sua atenção porque o texto desta noite fala exatamente de como eu e você estamos diante da palavra de Deus. O texto de hoje traz a conhecida, talvez muito mais do que qualquer outra, parábola dos solos. Aquela que talvez seja a mais famosa parábola de Jesus. Às vezes chamada de parábola do semeador ou parábola dos solos. E ela faz parte, irmãos, de uma sequência de parábolas que o Senhor Jesus, o Messias, vai transmitir durante esse período de ensino. Como nós destacamos nas outras mensagens, todas as curas, todos os demônios expulsos não eram o foco do seu ministério, mas servia apenas para autenticar a messianidade e a divindade do Senhor Jesus. O foco dele era o ensino e a pregação do Evangelho do Reino. Parábola significa comparação, é uma história, uma narrativa para trazer uma lição por comparação. Algumas delas são mais fáceis de compreender e até óbvias em seu significado, outras são mais enigmáticas e difíceis de compreensão. Em especial para o público da época. Por quê? Porque eles dispunham de menos revelação das Escrituras do que nós dispomos hoje. Quando eles ouviram as parábolas em primeira mão de Jesus, eles não tinham Atos, eles não tinham Romanos, eles não tinham Coríntios, não tinham Efésios, não tinham nada disso. Então, em comparação, nós estamos numa posição privilegiada para olhar para as parábolas e ter uma compreensão delas melhor até do que o povo da época. Inclusive, eles não entenderem fazia parte do propósito de Deus. No texto que nós vamos ler, Jesus cita Isaías 6, 9 e 10, quando ele diz no versículo 11 e 12, ele lhes disse, a vocês, falando aos discípulos, foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, aí ele cita Isaías, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus, de propósito, entrega uma mensagem enigmática por parábolas para o povo, ou seja, ainda que houvesse a aceitação da mensagem do Messias, isso era apenas integral por parte de uma pequena parcela da população. Como você viu nas semanas anteriores, irmãos, multidões e multidões seguiam a Jesus, não é verdade? Em determinadas épocas, milhares e milhares de pessoas andavam atrás de Jesus. Porém, a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que apenas uma pequenina parcela desses milhares e milhares de pessoas chegaram até o final do ministério de Jesus, crendo nele realmente como Messias. Quer ver só como a gente pode provar isso? Dois números significativos. Lucas registra em Atos capítulo 1. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A essa altura, depois da morte e ressurreição de Jesus, os irmãos físicos de Jesus já criam nele, não haviam crido antes, como a gente viu na semana retrasada. Então, eles se reuniam e naqueles dias Pedro se levantou entre os irmãos, um grupo, olha o número, de cerca de 120 pessoas. Cadê os milhares e milhares que seguiam Jesus? Após a ressurreição, esse grupo já reduziu-se drasticamente.
Mas não é apenas esse 100 e pouco, não. Em 1 Coríntios, Paulo vai registrar, capítulo 15, versículo 6, que 500 irmãos viram o Senhor ressuscitado nos 40 dias que ele ficou aqui na terra ainda, entre a ressurreição e a sua ascensão aos céus. Ou seja, mesmo que milhares e milhares tenham seguido a Jesus por onde quer que ele fosse, seus verdadeiros seguidores não chegaram a 1000 pessoas. Cadê aqueles milhares e milhares? Eles estavam nas ruas, estavam diante de Pilatos dizendo o quê? Crucificam. Ou seja, cumpriu-se aquilo que Jesus fala no texto que nós vamos ler hoje. Ouvindo, não entenderam. Não compreenderam a verdadeira mensagem do Messias. Em resumo, o endurecimento de Israel não era algo coincidente, mas parte do plano de Deus. Será que Deus, irmãos, age de forma semelhante hoje em dia? Eu creio que sim. A pregação é única, mas vai ao encontro de cada um, inclusive esta noite, em sua própria circunstância pessoal e particular. E mesmo assim, Deus age soberanamente, trazendo um equilíbrio entre a responsabilidade do ouvinte, a sua responsabilidade, e a realização da sua soberana vontade. Vou traduzir. Ninguém sairá daqui sem ter atendido ao clamor do Evangelho, sem que Deus soberanamente toque nesta vida. Não obstante, por causa da nossa natureza, nós somos responsáveis pela resposta que damos à palavra de Deus. Diante disso, eu queria passar para nós hoje qual é a grande lição, a grande ideia da nossa mensagem de hoje. É a seguinte: a pregação da palavra produz resultados em equilíbrio com a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A pregação da palavra produz resultados em equilíbrio com a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus tem confiado à humanidade a sua palavra. Ela tem sido pregada, como nós vimos no nosso momento missionário, tem sido feito esforço para se chegar a todos os povos. Mesmo os povos que, de forma errônea e falaciosa, os antropólogos dizem que vivem muito bem. Porém, não é verdade. E a palavra de Deus precisa chegar a cada povo que está no planeta Terra. E por isso, irmãos, Deus tem levado para que o homem possa ser alcançado em todos esses lugares. Bem, vamos então, irmãos, ao nosso texto e vamos ver como que Jesus trata essa parábola, que inclusive no versículo 13 ele diz que é uma parábola de suma importância, porque ele vira para os seus apóstolos e diz: vocês não entenderam essa? Como vão entender as demais? Porque essa tinha um significado, ou tem um significado extremamente importante. Você já abriu a sua Bíblia? Marcos capítulo 4, vamos ler então juntos, versículo 1 até o versículo 20, ok? Bem bonito? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga EBD. Todos juntos então. Versículo 1. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola?
Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Vamos orar. Deus querido, nós precisamos que o Senhor nos ajude a desvendar as maravilhas da Tua lei, como a Tua palavra fala no Salmo 119, 18. Abre os nossos olhos. Que enquanto a Tua palavra é exposta, Deus, nosso coração arda como os Teus discípulos no caminho de Emaús. Esse é um momento solene, esse é um momento, ó Deus, extremamente importante. Ajuda-nos, ó Deus, a não termos um ouvido tapado, surdo para com a Tua palavra, mas que possamos ouvir e nos inclinar em submissão e obediência à voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero adiantar, querido, que você, sem absolutamente nenhuma dúvida, está representado no texto que nós lemos hoje. Independente se você é um cristão, um crente no Senhor Jesus, ou se você não tem certeza disso, você está presente no texto que está aqui. Por isso eu quero urgir com você, que você ouça a explicação. Nós vamos detalhar o que Jesus quis dizer em cada um dos 4 solos destacados no texto, antes de chegarmos às nossas aplicações e lições do texto de hoje. É importante compreender que a prática agrícola da época era diferente da prática de hoje. Mecanizado, outro dia eu vi uma máquina de colher rabanetes. Fiquei impressionado. Colhia, já amarrava e já chegava lá para você colocar dentro da caixa. Não tinha nada disso há 2000 anos atrás. O semeador andava pelo campo semeando em solo ainda não arado. Esse era o costume. Nisso, a semente caía em diversos lugares, como mencionados por Jesus nos versículos que nós lemos. Depois, apenas, que era lançar a semente, é que o solo era arado, para que a semente fosse enterrada. Talvez você pense, não é uma maneira muito inteligente, mas era a maneira, na cultura da época, em que era feita. Primeiro a semente, lançada de maneira bastante indiscriminada, e depois o arado era feito com um animal puxando, não tinha trator, e provavelmente o arado nada mais era do que um tronco esculpido para poder sulcar e revolver a terra. E as culturas assim eram feitas. Então, diante dessa parábola, a relação para com a sociedade da época era muito próxima, porque era uma sociedade profundamente agrícola. E era fácil eles compreenderem os símbolos e as coisas que Jesus falava. Porém, a conexão com o significado do texto já não era tão simples assim. Daí, seus discípulos, seus próprios discípulos, terem tanta dificuldade de compreender. Jesus se referia às multidões e multidões que ouviam seus ensinos, como os de fora. E como esses grandes números não deveriam impressionar os discípulos. As multidões, irmãos da época, tinham uma perspectiva e uma expectativa de um reino messiânico que viria com grandiosidade, com poder, se estabelecer e especialmente aniquilaria e destruiria os inimigos de Israel. No caso, os romanos. Essa era a expectativa de um rei conquistador. E Jesus meio que não se encaixava nessa expectativa. Ele não se encaixava com o que eles esperavam. Eles não compreendiam que o reino estava ali. Porém, na pessoa de um Messias completamente diferente e as suas boas novas, o seu evangelho de arrependimento e fé. O reino que o Messias veio trazer primeiro era alcançado por transformação individual.
e depois era recebido como recompensa posterior, o qual inclusive espera a todo cristão ou crente no Senhor Jesus hoje. Eles não compreenderam isso. A leitura desde o Antigo Testamento, irmãos, misturou a primeira e a segunda vinda de Jesus. Hoje eu vi um símbolo maravilhoso. Uma pessoa me adicionou nas redes sociais e a sua foto ali de capa era uma imagem metade cordeiro e metade leão. Achei maravilhoso aquilo lá. E o dizer em cima dizia: muita coisa acontece em 3 dias. Quem tem ouvidos entende, né? Em 3 dias, o cordeiro se transformou no leão. E assim é, meus irmãos, a leitura do Antigo Testamento. Você vê lá o servo sofredor. Lembra Isaías? Aquele que sofreu como ovelha e não abriu a sua boca diante dos tosqueadores. O Messias está ali. Mas você vê também o grande conquistador. Só que o povo está em tamanho sofrimento que eles não queriam saber de servo sofredor. Eles queriam o Messias conquistador. Eles queriam o Messias que iria libertá-los. No caso agora dos romanos. Então a mensagem de Jesus, meus irmãos, por enquanto está sendo tolerada como quem pensava, o povo pensava assim: vamos dar um tempo, vai mudar. Ele vai colocar esse pessoal aqui para correr. Ele vai se revelar como o grande conquistador que nós esperamos. Dias atrás, alguém de telemarketing me ligou. Tentei interromper o homem, mas ele despejou um roteiro de vantagens que ele queria me vender. Estava lendo de alguma coisa escrita, né? Eu não consegui interrompê-lo. Eu não prestei a mínima atenção. Não lembro dos detalhes e nem do que ele oferecia. Eu simplesmente não estava interessado. A minha mente estava fixada em outra coisa que eu queria. Assim estava a mentalidade dos judeus na época. Jesus podia falar com a maior clareza que fosse, mas a mente deles estava fixada em um reino completamente diferente. Preste atenção, meu querido. A não ser que nesse momento você diga não a você mesmo, volte a sua atenção totalmente para a palavra de Deus e se disponha a querer o que Deus tem para você e não o que você deseja para você mesmo. A não ser que você faça isso e isso aconteça, os próximos minutos serão um desperdício para você. Deixa eu repetir de outra maneira. Ouvir a palavra de Deus com agenda própria é desperdício de tempo. Ouvir a vontade de Deus revelada na sua palavra, quando eu já venho predisposto, resolvido, definido, é uma tremenda perda de tempo. Era melhor ver hoje se tinha um replay da tocha passando pela cidade. Esse era o problema dessa multidão. Estava jogando o seu tempo fora. Porque em grande parte, irmãos, o que Jesus pregava, eles não queriam. E isso só vai se agravar à medida que o ministério de Jesus vai caminhando. Como é que o nosso texto se divide, irmãos? Versículo 1 e 2 é a introdução de que ele sobe no barco, ele está pregando em parábolas, etc. Do versículo 3 ao versículo 9, Jesus conta a parábola dos solos, que nós já ouvimos. Do versículo 10 até o versículo 13, tem um intervalo particular com os 12 apóstolos, em que ele explica e faz 4 afirmações importantes nesses versículos. Por exemplo, no versículo 11, Jesus vai explicar que há uma diferença entre eles que estão dentro e os de fora. Veja bem, meus irmãos, que a diferença para Jesus não é de raça, não é de credo, não é de condição social, não é de condição financeira, mas entre os que ouvem a palavra de Deus e aqueles que não a ouvem. Essa é a diferença que Jesus está fazendo. Segunda observação importante, a revelação dos mistérios de Deus. Você deve ter observado que Jesus fala isso, né? A vocês é dado conhecer os mistérios de Deus. E é sempre importante salientar, meus irmãos, que mistério nada mais é do que algo que nós nunca conheceríamos se Deus não tivesse revelado na sua palavra. Não tem nada a ver com as coisas que falam hoje. Não, o irmão está falando uma coisa que eu não entendi nada. É mistério. Não. Que a Bíblia fala, meus irmãos, e Paulo vai usar bastante esta palavra, que se Deus não revelasse algumas coisas do Antigo Testamento para nós, no Novo Testamento, já que já está aqui, ó, revelado e escrito em hebraico e grego, mas graças a Deus traduzido para português, nós nunca conheceríamos por nós mesmos. Isto é mistério. É algo que estava oculto e Deus revelou através dos apóstolos para nós. Graças a Deus por isso. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele não é o Deus que você tem que procurar. Ele é o Deus que nos encontra.
que se revela a cada um de nós. Terceira verdade que Jesus fala para os seus discípulos: o endurecimento daqueles de fora acontece desde os tempos antigos. Por exemplo, desde os tempos que o profeta Isaías pregava. Então perceba, meus irmãos, que Deus está fazendo na história o afunilamento para que o próprio povo de Israel chegasse a tamanho endurecimento e rejeição das verdades que Deus estava trazendo, que não houvesse nenhuma outra alternativa a não ser a chegada do Messias. Deixa eu explicar de outra maneira, irmãos. Jesus não era plano B. Jesus não era de maneira alguma um remendo que Deus deu na história porque Israel não deu certo. A mensagem para Israel ficou clara, mas à medida que Israel foi rejeitando a verdade de Deus e se afastando cada vez mais de Deus, Deus foi afunilando e preparando todo o terreno, como Paulo diz, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho nascido de mulher, e etc, etc. Deus preparou tudo para que o Messias pudesse vir, inclusive o endurecimento do seu povo. Quarta e última verdade: mesmo os de dentro, às vezes são lentos em compreender. Não foi isso que aconteceu com os apóstolos? Vocês não conseguiram compreender essa parábola? Isso, meus irmãos, deve nos chamar muito a atenção, porque é possível, e a parábola do solo vai nos mostrar isso, que as coisas desta vida estejam dificultando a sua compreensão das coisas espirituais. Preste bastante atenção. É muito fácil que as situações e questões e coisas desta vida atrapalhem a sua compreensão das coisas espirituais. Pastor, mas por que isso é importante? Simples. Mesmo que você viva 60, 70, 80, 90 anos ou mais, se você é crente no Senhor Jesus, meu irmão, e você vai passar a eternidade com Ele, aqui neste livro está o começo das verdades espirituais que vão reger a sua vida por toda a eternidade. É como se você tivesse hoje que já começasse a se preparar para a eternidade. Não viver aqui de qualquer maneira, mas preparar a sua vida para aquilo que vem depois. Então, meus irmãos, depois de ter esse intervalo do versículo 10 ao versículo 13 com os apóstolos, agora Jesus então vai explicar a parábola dos solos. Eles não entenderam. Então Jesus, camarada como era, compreensivo como era, ele vai explicar a parábola dos solos. É daí que nós vamos começar a nossa projeção. Mas não são os nossos pontos dessa noite ainda não. A gente vai com calma, uma vez que o texto é muito importante, profundo e necessário de clara explicação. No texto nós temos, irmãos, 4 solos, 4 níveis cada vez maiores de envolvimento com a palavra. Do primeiro para o 4º solo, o envolvimento com a palavra, que está no versículo 14, que é a semente, que é o que está sendo plantado, vai aumentando cada vez mais. E é aí que o seu autoexame começa. É aí que o seu check-up pessoal começa. Porque, meu irmão, quer você esteja andando com o Senhor há quanto tempo for, ou meu querido visitante, quer você esteja conosco hoje e não tenha absoluta certeza da sua salvação, você está incluído em um desses solos. De vez em quando a gente muda de um solo para outro, mas você está incluído em um desses solos, e eu também. Às vezes é possível que em determinada área da sua vida você esteja no primeiro, e em outra até esteja no 4º. Mas negar estas verdades é contraproducente, é dar tiro no pé, é negar a necessidade de mudança na nossa própria vida. Que é o primeiro solo? No primeiro solo, a semente cai à beira do caminho e as aves comem ou comeram a semente. Irmãos, no nível 1 de envolvimento com a palavra, o desinteresse com a mensagem da palavra de Deus é grande. Tanto é que Satanás pode rapidamente roubar a mensagem, pois a pessoa está envolvida em suas próprias ideias e opiniões. E aquilo que ele ouve não é abraçado como uma verdade única e verdadeira, mas apenas como mais uma opinião que estão lhe dando. É a pessoa que não tem espaço nenhum para receber aquilo que a palavra de Deus tem para ele ou para ela. O segundo solo é do terreno pedregoso. Sol queima porque a planta não tem raiz profunda em si mesma. Tem pouca terra ali. Então, como a semente fica na superfície, ela brota rapidamente, não tem condição de criar raiz, e o sol queima e destrói a planta. De forma muito similar ao que aconteceu com a planta lá do profeta Jonas. Nesse nível 2 de envolvimento com a palavra,
a mensagem chegou até a causar algum impacto. A pessoa até recebeu essa palavra com alegria, ela gostou da mensagem. Como eu lembro de gente que já passou por esta igreja. Pastor, gostei muito da sua mensagem. Nunca mais voltarei. A pessoa não disse isso, mas depois eu já percebi porque ela nunca mais voltou. Porque ela começou a perceber, irmãos, que aquela alegria também vinha incluído no pacote, a palavra de Deus é assim, uma série de demandas de transformação pessoal. A Bíblia não é conto de fadas. A Bíblia não é marchinha de carnaval. A Bíblia não é musiquinha ou poeminha para deixar você alegrinho, ou nem muito menos eu. Então essa alegria com que a pessoa recebe a palavra, logo começa a diminuir, que ela começa a perceber que tem outras coisas aqui incluídas. E essas coisas, irmãos, começam a sufocar, começam a queimar, e a pessoa agora não quer mais continuar andando naquele caminho. Ao mínimo sinal de dificuldade, a plantinha e sua pequena e fraca raiz são queimadas pelo sol. Terceiro nível, entre espinhos cai a semente, mas é sufocada pelos espinhos. É uma noção simples em botânica de que quando você quer que uma planta cresça, não coloque aquela planta perto de outras plantas mais fortes. Elas sugam todo o nutriente do solo e aquela plantinha geralmente tem muita dificuldade de se desenvolver. Você a coloca apartada, deixa ela crescer, ficar de certa forma forte. Depois você pode até colocar perto das outras, embaixo de uma árvore. Caso contrário, ela vai ter dificuldade de se desenvolver. No caso aqui piorou, porque caiu no meio de espinhos e os espinhos a sufocaram. O que Jesus quis ensinar com esse terceiro nível de envolvimento? A mensagem chegou ainda mais longe, germinou e até cresceu, mas os espinhos a sufocaram, ou seja, o início da obra de Deus na vida daquela pessoa foi interrompido pelo materialismo e o amor às coisas da vida. Meus irmãos, é incrível como o secularismo e o apego às coisas materiais tem, vez após vez, impedido as pessoas de andarem de maneira profunda e íntima com Deus. Viu como eu falei que isso inclui também a nós cristãos? Quantas vezes, meus irmãos, nós temos uma enorme dificuldade de equalizar a nossa vida, de equilibrar a nossa vida entre as demandas do trabalho, entre as incertezas do futuro e aquilo que nós vamos ouvindo domingo após domingo, ou dia após dia na palavra, como algo que Deus deseja de nós. E de vez em quando a gente lê aquelas biografias, geralmente missionárias, né? E nos sentimos desse tamanho. Agora veja bem, meus irmãos, Deus nunca exigiu, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, que eu seja igual àquele missionário. Deus nunca exigiu que você seja, ou tome, David Livingstone como seu modelo de vida cristã. Deus nunca exigiu que você seja o próximo Charles Spurgeon ou Billy Graham. Deus nunca exigiu absolutamente nada de você, a não ser que você cumpra o propósito e a vontade dele para a sua vida. Mas os obstáculos nos impedem e nos mantêm no máximo até o terceiro nível de envolvimento com a palavra, o terceiro solo. E nos impedem de chegar até o quarto e último, que é o bom solo, que deu fruto. Aqui a semente germina e, segundo o texto, dá fruto em 3 proporções diferentes. Aquilo que Deus traz, aquilo que Deus realiza naquela vida, provoca uma grande transformação e traz fruto. Uma vez descrito, meus irmãos, esses solos, quais são as lições que a parábola do solo nos traz nessa noite? Eu quero propor 3. A primeira lição, meus irmãos, é a seguinte: sem semente da palavra, nada verdadeiro acontece. O versículo 14, Jesus é simples e direto dizer: a semente é a palavra. E eu quero, meus irmãos, reforçar isso porque frequentemente leitores e até pregadores deixam escapar algo fundamental nessa parábola. Deixam escapar o quê? O semeador semeia a palavra, versículo 14. Ficamos tão absorvidos nos tipos de solo, nos detalhes do que acontece com cada um, que perdemos de vista um elemento em comum entre todos eles. Tudo começa com a pregação das Escrituras. Bons ou maus resultados virão do convencimento ou do endurecimento diante da divina e inerrante palavra de Deus. Pastor, isso aí é óbvio. Não, irmãos, não é óbvio. Esses dias mesmo eu conversava com um grupo de pastores ao qual pertenço, do Brasil inteiro,
E um pastor lá da Serra do Rio de Janeiro, amigo nosso, estava compartilhando o seu desespero, porque ele estava em uma reunião e o colega lá, o pastor, ele pregou uma mensagem daquele estilo, conhece? Lê o texto, abandona o texto e nunca mais volta para o texto. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. É engraçado, mas é trágico. São pastores e mais pastores, irmãos e mais irmãos, que usam a Bíblia como um mero trampolim para suas próprias ideias. Seria um absurdo em praticamente qualquer igreja, pelo menos evangélica, que alguém chegasse diante dos irmãos, hoje a gente não vai ler a Bíblia não, tá? Hoje vai ser... Aí a congregação ia estranhar, não ia? Nas piores igrejas possíveis. Então o que as pessoas fazem? Alguns leem um texto da palavra. Vamos ler ela aqui, para que vocês falem a próxima geração, que este Deus, nosso Deus... Amém, amém, irmãos? Amém. A partir daí, meus irmãos, as suas ideias, as suas filosofias, o que ele fez no curso de coaching, o que ele fez lá no curso de autoajuda, as suas... É que entra em cena. A palavra não é explicada, ela não é aplicada às nossas vidas. E o texto começa, meus irmãos, Jesus deixando claro que o que vai acontecer nos 4 solos que ele descreve só acontece porque a palavra é semeada. Não haveria à beira do caminho, não haveria no meio dos pedregais, não haveria no meio dos espinhos, não haveria bom terreno se a semente da palavra não for pregada. Deixa eu deixar mais claro aqui, meu irmão, não são as nossas ideias que transformam nem a nossa vida, nem a vida das pessoas, mas é a pregação clara da palavra de Deus. O que o Brasil precisa hoje, meus irmãos? Que cada igreja tenha um homem ou homens que tenham a coragem de dizer não aos novos métodos que têm surgido por aí e voltar a uma exposição clara da palavra de Deus. É que se pare de querer agradar as multidões. Pastor, mas tem muita igreja que se não for assim, as pessoas não ficam, elas vão embora. Irmão, que vá. Porque na história do cristianismo, nós temos inúmeras igrejas que estavam apinhadas de gente. E só havia a pregação da palavra. Conta-se que Charles Spurgeon, no Tabernáculo Batista de Londres, antes da construção do tabernáculo, na verdade, no primeiro prédio que eles tinham, ele pediu às pessoas que não viessem todos os cultos, porque as pessoas vinham no primeiro culto, voltavam para o segundo, para poder ouvir a palavra de Deus de novo. Aí ele pediu à sua igreja, irmãos, não voltem para o segundo culto, para poder dar chance, especialmente àqueles que não conhecem a palavra ainda, poderem ouvir. E quem disse, meus irmãos, que pregação bíblica expositiva não atrai as multidões? Atrai quando Deus deseja que atraia. Atrai quando a soberania de Deus, que nós estamos vendo escrito lá em cima, opera para trazer as multidões àquele lugar para ouvir aquela palavra. Há ocasiões em que Deus deseja que pequenos grupos, não grandes, estejam ouvindo a palavra. E assim ele vai operar. O que eu quero dizer? Não se negocia a semente para poder modificar artificialmente os resultados que vão acontecer. Não tem semente transgênica na pregação da palavra, ou não deveria ter, mas é o que mais nós encontramos hoje. E sabe qual é a coisa mais trágica, meu querido? É possível que você já tenha ouvido mensagens, entre aspas, que mensagens na verdade não são, e nem tenha percebido a diferença. Alguém já viu do que é feito um hambúrguer de um Bob's ou de um McDonald's? Em grande parte de um monte de coisa que não é carne. E você come, se deliciando, como se for a carne. Assim estão, meus irmãos, muitas pessoas em diante de muitos púlpitos, se deliciando com coisas que pregação não é, que palavra de Deus não é, que proclamação do Evangelho também não é. Certa feita eu estava num evento, completamente surpreso como o camarada pôde trazer, vindo de fora, gastar uma fortuna para trazê-lo para cá. E lá estava eu ouvindo e pensando assim, mas rapaz, como é que pode alguém tão conhecido, tão famoso, prefiro não mencionar o nome aqui, e trazer uma sopa rala, lembra da expressão do pastor Judy Clay? Uma sopa tão rala numa festividade como essa. E eu cá comigo se aproximou uma irmã,
e chegou para mim e disse: pastor, que bênção, né? Eu olhei para ela: criatura, estão ouvindo a mesma coisa? Nós estamos no mesmo evento, sabe que eu fui teletransportado para um lugar ou ela? Falta-nos bússola, falta-nos senso crítico, sabe por quê, meus irmãos? Nas palavras de J.I. Packer, inclusive você tem uma citação dele no seu boletim, a igreja evangélica tem milhas de comprimento e um palmo de profundidade. Eu quero urgir, meus irmãos, com a comunidade Batista Videira, a cultura do reino é a cultura da palavra, não há outra coisa. Os nossos missionários podem fazer entre os índios um monte de coisa, alfabetização é importante, pode fazer ajuda odontológica, alguns fazem, ajuda médica, tudo isso é maravilhoso. Mas se eles fizerem só isso, eles terão falhado miseravelmente na missão para a qual Deus os chamou. E eu tenho certeza que eles não farão só isso. Porque o semeador sai para pregar a palavra. Sem a semente da palavra, nada verdadeiro acontece. Pastor, mas tem igreja aí bombando. É verdade. Você sabe o que é bomba, né? Crescimento artificial. Não é músculo de verdade, é músculo produzido artificialmente. Não tem força ali. Só tem volume. Porque não foi produzido pelos meios certos de crescimento. Segunda coisa, meus irmãos, que esse texto nos ensina, não apenas, nem coloquei um versículo porque está em todo o contexto, as respostas à pregação nos ensina a lição da proporcionalidade. Eu vou explicar. As respostas à pregação dessa semente, que é a palavra, nos ensina a lição da proporcionalidade. De novo, frequentemente leitores e pregadores deixam escapar um detalhe revelador na parábola que nós acabamos de ler. Que detalhe é esse? Preste atenção. Dos 4 solos descritos pelo Senhor, 3 deles apresentaram uma resposta e resultado negativos diante da pregação da palavra. Mesmo que, irmãos, nós não criamos aqui numa exatidão matemática exata na aplicação desse texto, desse fato, não deixa de ser, irmãos, um golpe fatal nos métodos de crescimento de igreja e suas promessas mágicas de resultado. É incrível, meus irmãos, a quantidade de livros e congressos e conferências que prometem: faça A, B, C, D, compre esse livro, faz isso aqui, faz não sei o que lá, usa esse slogan que a sua igreja vai crescer. Que a sua vida de evangelismo vai dar certo. Inclusive acabando com boas ideias. Uma certa feita eu fui perguntado para mim se eu sabia fazer aquele evangelismo com um quadro cênico. Alguns conhecem, né? A gente faz um quadro que está semi-completo, a gente fazia isso no seminário, e você vai preenchendo com o evangelho para chamar a atenção das pessoas. Mas é o evangelho. É que é apenas uma pintura, a guache mesmo que você faz, onde você vai preenchendo o abismo entre o homem e Deus, Cristo como aquele que liga o homem até Deus, e como que o pecado nos separa, etc, etc, etc. E uma pessoa me perguntou, irmão, se eu sabia fazer aquilo. Muitos anos que eu não faço. Falei: olha, eu estou meio bastante destreinado, mas talvez eu lembre. Não, pastor, eu queria aprender porque disseram que esse método é, olha só, infalível de evangelismo. Ora, infalível para mim é 100%, né? Se alguém me vende um inseticida infalível, eu quero que ele mate absolutamente todos os insetos que ele pegar. Pode sobrar nenhum. Eu falei: infalível, irmão, de evangelismo? Olha, eu nunca vi isso não. Já usamos várias e várias vezes em praça, em lugares de mercados fizemos uma vez. Algumas vidas foram alcançadas, mas infalível. É, pastor, falaram que é infalível. A parábola de Jesus, irmãos, contradiz isso. 4. 3/4 deles, dos solos, a resposta é negativa. Frequentemente, irmãos, pessoas bem intencionadas buscam tais métodos e terminam: 1. Enchendo suas igrejas de recrutados em lugar de evangelizados. 2. Frustrando-se quando as promessas não se concretizam. Pastor, então o que a gente deve fazer então? Querido, prega a palavra. Prega o evangelho. Deus já inventou, meus irmãos, o maior método de evangelismo que existe, a maior equipe de evangelismo que existe, chama-se a Igreja do Senhor em evangelismo pessoal. Deus tem colocado a cada um de nós no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa família, de maneira estratégica.
Deus apenas não tira, meus irmãos, missionários de um lugar e manda lá para o outro lado do mundo quando está trabalhando de maneira estratégica. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Irmãos, lembram daquela história? Tem muita gente nova aqui na igreja, né? Da irmãzinha lá em São José dos Campos. Faz uns meses que eu não conto. Vou contar de novo. Vou contar de novo, Kaique. Kaique fez... Brincadeira. Pastor Edson Naves me contou essa história, que ele é autor do livro de escatologia que nós usamos aqui na igreja, né? Anos atrás. Que a irmã chegou na igreja dele muito triste. A mesma irmã que alguns meses atrás tinha agradecido na reunião de oração que finalmente tinha conseguido um emprego. Todo mundo se alegrou, graças a Deus, estava desempregada há muito tempo, só que agora ela estava triste novamente. E o pastor falou, irmão, o que houve? Porque a irmã está triste. Irmão, pastor, olha, o emprego é bom, o salário é bom, os benefícios, mas eu estou muito triste. Logo assim que eu cheguei, eu coloquei lá no quadro de aviso dos funcionários, que ia promover uma reunião de oração, estudo bíblico, para quem quisesse. No primeiro dia, apareceu uma espírita. No segundo dia, apareceu uma pessoa de outra religião e tal. Não apareceu um irmão sequer. Eu esperei, cheguei à conclusão, não tem nenhum evangélico na minha fábrica, onde eu trabalho. Mais de 5.000 funcionários, não tem ninguém que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. O pastor com muita sabedoria disse para aquela irmã, glória a Deus. Enquanto a irmã achava que Deus estava apenas lhe dando um emprego, Deus estava, na verdade, lhe dando um campo missionário. Perceba, meu amado, que é tudo questão de perspectiva. Não, pastor, mas lá no meu trabalho eu tenho pregado, mas o povo não aceita. Lembra, querido, 3/4. 3/4. A palavra de Deus, irmãos, sempre tem resultado. Olha lá, a pregação da palavra produz resultados. A palavra de Deus, quando pregada, ela confirma o coração daquele que está endurecido e alcança o coração daquele que é tocado pelo Espírito de Deus. O meu e o seu papel é apenas semear. O meu e o seu papel, meus irmãos, não é para ficar olhando para a pessoa, eu acho que ele é bom solo, eu acho que ele não é. Não. Nós não somos o Embrapa de Deus. Nós não estamos avaliando os solos, nosso papel é pregar o Evangelho. Pastor, mas lá no meu trabalho, na minha faculdade, tem gente muito difícil. Irmão, se você começar a estudar a história do cristianismo, você vai ouvir cada testemunho. Vamos começar lá atrás? Lembra de Agostinho? Você sabe qual era a oração de Agostinho antes de se converter? Agostinho orava, Senhor, faze-me casto, mas não agora. Porque ele era mulherengo, ele era farrista. Ele gostava da boa vida, então ele fazia essa oração como um deboche. Senhor, faça-me casto, faça-me puro, mas não agora. Quero aproveitar a vida. Mal sabia Agostinho que Deus tinha outros planos para ele. Ele é o mesmo homem que depois vai escrever, me feriste com a tua palavra e eu te amei. Mesmo homem. O mesmo homem que a sua mãe orava por ele e muitos diziam, talvez, não, esse menino não tem jeito. E a história do cristianismo, irmãos, é bordeada de gente assim. Nosso filho do meio acabou de ler a história de George Miller. George Miller era outro homem que era farrista, vivia bebendo pelas ruas de Londres. E pouca gente sabe disso, porque o que nós conhecemos da vida de George Miller foi o grande homem de Deus que tirou milhares e milhares de crianças das ruas de Londres, levou para os orfanatos, um dos quais era inclusive sustentado pela igreja de Charles Spurgeon. Então, meus irmãos, a vida do cristianismo, ou a história do cristianismo, não é apenas daquele que foi bonitinho, criado num bom lar, talvez filho de pastor. Não. Deus pega e transforma quem Ele quer, quando Ele quer. O poder de Deus, meus irmãos, é o Evangelho, a salvação de todo aquele que crê. E o nosso papel é apenas pregar. Perceba, querido, que você talvez conviva com alguém, preste bem atenção nisso aqui, lá no seu trabalho, e ele é uma pessoa muito legal, honesta, que serve os outros. Toda vez que alguém tem uma dificuldade ali, ele é o primeiro a fazer uma vaquinha para ajudar. Ele é aquela pessoa que você diz, rapaz, fulano é muito gente fina, só falta ser crente. Falta tudo.
E aquele homem pode ter o coração mais cheio de espinhos e pedregoso que você jamais conheceu. E você pode ter aquela pessoa no seu trabalho que é blasfemo, que faz graça do evangelho, que faz graça com a sua fé, e ele pode ser um bom solo. Porque não somos do Embrapa. Nós somos semeadores. E semeamos aonde Deus nos possibilita semear. Aonde Deus nos permite semear. E nos manda para que nós possamos entender a lição da proporcionalidade. Mesmo, querido, que não esteja dando certo aqui, continue, porque pode não dar certo ali também, nem ali, mas o bom solo finalmente se apresenta na nossa vida. A terceira lição, meus irmãos, que a parábola do solo nos ensina é a seguinte: a resposta positiva à pregação também nos coloca em posições diferentes. A resposta positiva à pregação também nos coloca em posições diferentes, no sentido que faz subdivisões entre aqueles que respondem positivamente. O que diz o texto? Germinou e o fruto o quê? A 30, a 60 e a 100. Não foi isso? Está tudo igualzinho? A resposta foi a mesma? Não, não foi. O último versículo, irmãos, o versículo 20, nos ensina que há uma diferença da maneira como Deus opera naqueles a quem Ele alcança. Como que funciona essa diferença? Dos 4 solos descritos pelo Senhor, um deles apresenta uma resposta e resultado positivo diante da pregação da palavra. O 4º solo responde abraçando a mensagem que ele ouviu. Respondendo positivamente é o chamado bom solo para a semente. E como nós sabemos disso? Bem, o meu avô, que era roceiro, que era plantador de roça, ele responderia com facilidade, porque deu fruto. Toda vez que ele tinha uma planta lá no nosso enorme quintal da casa dele, e eu perguntava: vovô, por que você está tirando essa planta? Por que você vai derrubar essa árvore? Ele dizia: filho, porque não está dando nada. Só dá sombra. E eu não quero sombra. Eu quero a empim, como a gente chama na minha terra, macaxeira ou a mandioca. Eu quero que dê empim. Esse pé de empim já está velho. Não dá mais. Então ele tirava, quebrava o caule, um monte de pedacinho, fazia uma sementeira e começava tudo de novo. Porque precisa dar fruto. E o bom solo, meus irmãos, é reconhecido porque ele dá fruto. Então, primeiro, a verdadeira vida no Evangelho sempre será comprovada por fruto na vida da pessoa. O que é fruto? Fruto de transformação, fruto de mudança, fruto de serviço. A verdadeira vida alcançada pelo Evangelho apresentará transformação. E eu fico muito grato a Deus, meus irmãos, porque Deus tem me dado o privilégio de ver a transformação do Evangelho em muitas vidas que têm passado por esta igreja. Eu fiquei pensando outro dia sobre a nossa irmã que acabou de nos deixar porque casou, né? E como ela era uma menina totalmente diferente quando nós a conhecemos lá no outro prédio. E a menina que eu tive o privilégio, a moça que eu tive o privilégio de casar na semana passada, que diferença absurda daqui para lá. Continua uma miserável pecadora, não tem jeito, isso aí também somos. Mas que mudança, que transformação, que fruto. O que é esperado, meus irmãos, do bom solo que recebe a semente, abraça e germina, é que haja transformação. E essa transformação, meus irmãos, vai se traduzir em querer servir a Deus, em querer trabalhar para Deus. Meu amado, não existe cristão que não trabalha para o Senhor. Não existe cristão de banco, que fica ali, né, no banco dos reservas. Não, eu estou aqui para o que deve é. Mas que na prática não faz nada. Que na prática não produz nada. A principal função com que fomos colocados aqui é a pregação do Evangelho. Pastor, mas eu não sei. Aprendamos. Cresçamos. O que eu acho incrível, meus irmãos, foi o testemunho do irmão Joaquim. Lembra dele? Macuxi, baixinho. E que tendo se convertido lá com o trabalho missionário, no primeiro dia de conversão, tá? Veio à noite, acordou no outro dia, o que ele fez? Ele sabia um versículo. O que ele fez? Reuniu o povo ali da aldeia dele e começou a pregar o Evangelho. Perto, irmãos, desse
instantâneo, esse missionário tipo miojo, né? No dia seguinte estava pronto. Você é PhD. E aí nos leva, meus irmãos, à nossa segunda questão. Esse fruto não é igual em todos os eleitos de Deus. O texto diz 30, 60 e 100. Alguns responderão mais e melhor do que outros, como diz o texto 30, 60 e 100. Diversas questões estão envolvidas em por que isso acontece. Uma é boa, a outra não é boa. A primeira razão, meu irmão, é porque Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Como eu disse agora há pouco, Deus não deseja, não espera que você faça o que outro fez. Quando nós chegarmos na presença de Deus, aquilo que Paulo fala do tribunal de Cristo, o tribunal onde todo cristão um dia estará para ser julgado e analisado e recompensado, Deus não vai dizer assim, Joversi, você não foi igual Spurgeon ou George Whitefield ou qualquer outro. Outro cristão, meu irmão, não vai ser padrão para a minha avaliação. Deus não vai trabalhar dessa maneira. Como é que Deus trabalha? Deus vai questionar se eu fui ou não fui a pessoa que Ele esperava e planejou que eu fosse para a glória dEle. Ou seja, meus irmãos, tem muita gente que vai produzir 30 apenas, mas fez tudo aquilo que Deus desejava que ele fizesse. E vai ter muita gente que vai produzir 60, mas não produziu aquilo que Deus desejava que ele produzisse. Deus tinha planejado para ele 100. E essa pessoa ficou aquém daquilo que Deus planejou para ele. Agora essa é a hora que entre você e Deus. A minha oração, meus irmãos, constante é: Senhor, não me deixe dizer nunca não para aquilo que o Senhor já disse sim. Não me deixe nunca deixar de entrar por uma porta que o Senhor já abriu para que eu entrasse. Quantas pessoas têm sido alvo do seu ministério pessoal? Quais são as pessoas, querido, que você tem passado adiante tudo aquilo que você já tem recebido da palavra de Deus? Conta-se que um homem chegou em uma vila do interior. E a vila tinha carência de muitas e muitas coisas. E esse homem logo começou a se engajar e ele resolveu ser um cuidador de jardins. E aquela vila rapidamente tinha os mais belos jardins que todo aquele povo já tinha visto em toda a sua vida. Novas flores, árvores podadas, grama cortada, folhas secas retiradas. Mas um belo dia alguém entrou em visita a este novo jardineiro que havia chegado na vila e, olhando isso na sua mesa, viu um diploma médico. E conferiu 2, 3 vezes e viu que era exatamente o nome dele que estava naquele diploma. E aí, assustado, perguntou ao jardineiro: você é médico? Aí disse: sou. Mas médico, licenciado, tudinho do conselho, você pode, ou você está afastado? Não, eu posso clinicar. E aquele habitante da vila perguntou assustado: então por que cargas d'água? Você está podando árvores e rastelando folhas secas. Quando tantas pessoas em nossa vila têm estado doentes e necessitadas da sua ajuda. Perceba, queridos, que ele não fez um trabalho desonroso. Um trabalho de jardineiro, meu avô era jardineiro, da prefeitura de Mimoso do Sul, no interior do Espírito Santo. Um trabalho extremamente honrado. Ele não fez um trabalho de qualquer maneira. Ele foi o melhor jardineiro e as praças e jardins nunca tinham estado tão belos como antes. Mas ele não fez aquilo que ele poderia ter feito. Para o que ele foi capacitado, aquilo que Deus tinha dado para ele. Você tem feito exatamente tudo aquilo que Deus tem feito ou colocado sobre você? Você tem servido a Deus, meu amado, do máximo da sua capacidade? Ou será que isso não tem acontecido porque a semente de Deus, como hoje, na pregação da palavra, encontra em você um coração de beira do caminho, um coração pedregoso, um coração cheio de espinhos? Porque um bom terreno, uma boa terra, dá fruto.
o fruto que Deus deseja para você hoje em particular é que você responda a palavra que você acabou de ouvir na proporcionalidade com que ela falou com você. E eu oro para que você não saia daqui essa noite sem fruto, sem resposta àquilo que Deus colocou na sua vida. Em particular, eu quero me dirigir a você que nos visita hoje ou que convive com a nossa igreja há tanto tempo. A coisa mais importante que você precisa se questionar é sobre a semente, em especial, do Evangelho. Você ouviu em nossas músicas, talvez você tenha ouvido na oração, tudo nesta igreja gira em torno da pessoa de Cristo Jesus. Não gira em torno da pessoa de um líder denominacional, não o temos. Não gira em torno da placa de uma igreja batista, não é assim. E não gira em torno de um líder local, graças a Deus por isso. Tudo aqui gira em torno da pessoa de Cristo Jesus. Salvador. Aquele que deu a sua vida para que você pudesse experimentar uma nova vida. Uma vida regenerada, uma vida restaurada, uma vida perdoada. Mas para usufruir disso, o seu coração essa noite não pode ser duro como a beira do caminho. Não pode ser pedregoso. Não pode ser cheio de espinhos. Tem que ser um coração com um bom terreno. E o coração com bom terreno nada mais é do que aquele que ouve a palavra, se arrepende e crê. Que diz, eu preciso de Cristo como meu Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso na sua vida, querido, não importa quão bom, honesto você seja na sua vida. Falta tudo. Falta Cristo. Falta se entregar a Ele com toda a sua mente e todo o seu coração. Que o Espírito Santo encontre e faça em você essa noite um coração com um bom terreno. Que abrace a palavra e diga, é exatamente isso aí que eu quero na minha vida. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela Tua palavra hoje, por tudo aquilo que ela nos ensinou. As verdades, ó Deus, espirituais, que demonstram, ó Pai, aquilo que acontece nos bastidores de quando nós pregamos o Teu Evangelho, quando ensinamos a Tua palavra. Que os corações, ó Deus, respondam segundo a Tua soberana vontade, segundo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem determinado, e também segundo, ó Deus, a responsabilidade que Tu tens colocado sobre cada vida. Deus, nós clamamos por esta noite, por cada pessoa que está aqui. Nós chegamos, depois desta semana ou semanas, num exato momento em que o Senhor nos encontra com a Tua palavra. E eu quero clamar, ó Deus, por todos nós, para que nós possamos sair daqui dizendo sim à palavra de Deus. Respondendo de maneira positiva para com a palavra de Deus. Se há, ó Deus, aqui algum coração endurecido, se há aqui, ó Deus, algum coração pedregoso, cheio de espinhos, dá a ele outra chance de ouvir a Tua palavra e que ela possa germinar e dar fruto. É o que nós oramos, ó Deus, no nome suficiente do Senhor Jesus. Amém e amém.